Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal Cláudio X. Hoje é segunda-feira, 10 de dezembro. Queria começar agradecendo a todo mundo que se inscreveu no nosso canal. Temos 196 pessoas inscritas. O nosso último vídeo alcançou quase 600 visualizações no YouTube. Então, acredito que a nossa mensagem está chegando. O movimento de sem livre, sem consumo, de boicote ao consumo, tá? De enfrentamento ao governo Bolsonaro e pela liberdade do presidente Lula. Tá bom? Então, queria começar o nosso bate-papo hoje, tentando falar um pouco sobre várias coisas que aconteceram nesse fim de semana, nesses últimos dias, para que a gente trace uma conjuntura que nos leve à conclusão de que o governo Bolsonaro hoje está em ruínas, né? Existe uma derrocada do governo Bolsonaro que está praticamente na curto, tá? Está começando já de maneira bastante frágil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, tá? Então, eu quero trazer algumas informações, retomar um pouco o assunto do vídeo passado, que traz as previsões de uma crise econômica se avizinhando. Então, para corroborar isso, eu trago essa reportagem da Folha de São Paulo, que traça que, segundo esse economista, o Tim Lee, a crise está próxima e será muito pior que a de 2008, diz esse economista que previu a derrocada da moeda da Turquia, né, a lira turca. Então, somente corroborando aquilo que a gente já vem falando, que a economia mundial caminha para uma recessão, que essa crise ela deve ser muito maior do que foi aquela de 2008, a crise do sistema bancário dos Estados Unidos. Com isso, o mercado financeiro reduz a expectativa de inflação e de PIB para 2018. A inflação, justamente porque não há demanda para os produtos brasileiros, o mercado interno está desaquecido, isso tende a fazer com que os produtores e os empresários reduzam o preço de venda dos seus produtos para que tentem efetuar a venda, né? Mas a gente já comentou também no vídeo passado que um processo de deflação contínuo é muito prejudicial à economia, tá? Mais uma vez, em dezembro, é registrada uma deflação, tá? Nesse índice de preços ao consumidor semanal. Então, em novembro, nós já tivemos uma deflação muito acima do previsto pelo mercado. E agora, dezembro, na primeira semana, já registrado mais uma deflação. Isso é bastante preocupante, tá? Do ponto de vista interno, nós tivemos a intervenção do estado de Roraima, né, pelo governo Temer, o afastamento da governadora, a atual governadora do PP, do Partido Progressista, e a posse, né, provisória do governador que foi eleito na última eleição. Existe uma crise muito forte lá, funcionários em greve, principalmente relacionados à segurança pública, e o gasto para socorrer o Estado e pagar a folha, de pagar a folha salarial do mês de dezembro, vai ser necessário um socorro de mais de 200 milhões de reais. Então o governo Temer termina de maneira melancólica e trazendo essas situações nos estados, que é de falência dos estados. Hoje, mais uma notícia também trouxe de que 12 estados, né, estão prestes a entrar em 2019 sem dinheiro em caixa para honrarem seus pagamentos, né, seus compromissos financeiros. Então, aqui essa informação de Roraima, né, com a crise lá dos policiais, o comércio registrou queda de até 70% nas vendas. Então, é o Brasil que está se formando, que está saindo do governo Temer, que está entrando no governo Bolsonaro. E essa situação só tende a piorar, como a gente já vem comentando, com a crise econômica que vai entrar em ação nos próximos anos, ou ano que vem, ou até 2020, e um arroxo provocado pelo ajuste que está sendo proposto pelo superministro Paulo Guedes. Com isso, a Bolsa de Valores hoje teve mais um pregão negativo, cai mais de 2%, puxado principalmente pelas commodities como petróleo, aço, e o dólar dispara numa fuga de capitais dos investidores para países mais sólidos, como Estados Unidos ou países da Europa. Então, países emergentes ficam expostos a uma situação de bastante risco, o que é péssimo para a nossa economia, porque desestimula o investimento estrangeiro no nosso país, né? E número de inadimplentes em novembro cresce novamente, cresce 7% em relação a novembro de 2017,
volta ao patamar de 63 milhões de brasileiros que estão sem pagar suas dívidas há mais de 3 meses. Então, uma situação de flagelo social, uma economia prestes a entrar em recessão e um governo Bolsonaro extremamente fraco. E por que fraco? Porque nesse fim de semana estourou o escândalo do Bolsogate, né, que é o pagamento através de uma conta de um ex-assessor parlamentar, do Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, de contas pessoais de um dinheiro cuja origem ainda é bastante desconhecida. Né? E aí a Folha de São Paulo começa a bater com um editorial chamado Bolsonaro queima a largada. Não sei se foi coincidência, mas nesse final de semana o Michel Temer deu uma entrevista à Veja que fala sobre o começo da ruína do seu governo. E o começo da ruína do governo Michel Temer se deu exatamente na data de 17 de maio de 2017, quando explodiu as gravações que mostravam as relações do governo, aliás, do Michel Temer com os empresários do grupo JBS, do Wesley, principalmente o Wesley e o Joesley Batista. Né? Então, depois daquele acontecimento, daquela divulgação, o governo Temer entrou em ruínas, porque justamente a pauta moral, que hoje no Brasil está tão em voga, ela foi posta, posta em dúvida, né? Já que quando se deu o golpe na presidente Dilma e quando se começou a perseguir Lula, foi simplesmente por uma questão ética e moral, e aí foi colocado o governo Temer, lógico, para fazer a agenda econômica, mas a base popular de apoio que ele poderia ter estava sustentada no combate à corrupção. A partir do momento em que ele é exposto como partícipe, né, e como um player desse sistema corrupto, toda a base popular que ele poderia ter de apoio às suas medidas é perdida. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer com o governo Bolsonaro. Não sei se vocês perceberam, mas os próprios bolsomínios, os próprios fascistinhas, eles estão começando a tirar o corpo, estão começando a lavar a mão. Né? Eu tive o desprazer de acompanhar algumas páginas da internet, alguns canais de YouTube da extrema-direita, dos fascistas e dos apoiadores de Bolsonaro, onde hoje o discurso deles é de que nós não temos bandidos de estimação. Se quem errou, que pague. É exatamente esse discurso que Bolsonaro não precisa. Então ele começa a perder o apoio popular e começa a perder o apoio do empresariado. Percebam que a fábrica de fake news parece que não está mais girando em favor de Bolsonaro. Você não viu acontecer nesses últimos dias nenhuma profusão de notícias falsas em grupos de WhatsApp que viessem a salvar Bolsonaro dessa enrascada que ele se meteu. Então, os empresários que pagaram milhões e milhões para disparar notícias falsas em massa começam a tirar o seu da reta, porque eles começam a perceber que o governo Bolsonaro é uma furada. Né? Então começa a se desfazer o governo Bolsonaro justamente pela pauta moral, que é aquilo que sustenta o discurso da classe média fascista. Certo? Então, o Reinaldo Azevedo, ele traz hoje uma reportagem no seu blog explicando o que de fato aconteceu com o caso do Flávio Bolsonaro. É muito simples. O Flávio Bolsonaro ele tem um grupo de assessores, né? Inclusive a Veja ela traz a informação de que mais de em torno de 7 a 8 servidores de Flávio Bolsonaro fizeram depósito para o Fabrício Queiroz. Ou seja, é uma coisa que acontece corriqueiramente nos políticos corruptos. Né? Eles têm um grupo de assessores e esses assessores eles têm um salário e parte desse salário volta para o político para que ele financie despesas pessoais, financie campanhas, financie ações nos seus nichos, nos seus currais eleitorais. E é exatamente isso que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. E é isso que o Reinaldo Azevedo traz. O esforço da família Bolsonaro em tentar omitir isso que está óbvio. Né? Então, o Flávio Bolsonaro tem um grupo de assessores. Esse grupo de assessores
descontavam dos seus salários uma parte e depositavam na conta do Fabrício Queiroz. E esse cara, Fabrício Queiroz, assim como o Coronel Lima, era o faz-tudo do Temer, ele pagava despesas pessoais da família Bolsonaro e o que explica o cheque de 24 mil para a Michelle Bolsonaro. Tá? Então, o crime está colocado, o crime está feito, né? Houve malversação do dinheiro público, houve desvio do dinheiro público em proveito da família Bolsonaro. Tá? E aí, o valor já traz aqui informações dos auditores da Receita, dizendo que se o Bolsonaro quiser comprovar, é só ele comprovar, se ele quiser se isentar de essa confusão, é só ele comprovar como ele realizou o empréstimo para o Fabrício. Lembrem que o Bolsonaro explicou, né, essa movimentação do Fabrício para Michelle Bolsonaro, dizendo que fazia parte do empréstimo que Bolsonaro fez ao Fabrício. Então, se o COAF ele conseguiu identificar essa movimentação do Fabrício para Michelle Bolsonaro, é somente o Bolsonaro comprovar a movimentação dele para o Fabrício Queiroz. Como é que foi feito esse empréstimo para o Fabrício? De 24 mil reais, 20 mil. Foi dinheiro vivo? Foi transferência bancária? Foi depósito? Então, isso, da mesma forma que foi identificado a ida, é muito fácil ser identificado a volta. Tá? Então, claro que Bolsonaro não vai comprovar isso. Claro que ele não vai comprovar isso. Mas existe forma de comprovar. E mesmo assim ele não vai comprovar. Tá? E aí, o Sérgio Moro, que era o paladino da justiça, que era o paladino da moral, e que hoje é um super-ministro, ele evita comentar as movimentações do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A Globo mostrou uma entrevista coletiva onde, ao ser questionado sobre as movimentações do Flávio Bolsonaro, o Moro tergiversa e sai da entrevista coletiva, abandona a entrevista coletiva. O super-ministro Onyx, que é o cotado para a Casa Civil, diz que já resolveu a sua vida, né? Já resolveu as suas ilegalidades de Caixa 2 com Deus. Então, quer dizer, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, que é o que sustenta o discurso do fascista que votou em Bolsonaro, o governo Bolsonaro está em ruínas. E se ele perde a base popular do qual ele foi eleito, o governo Bolsonaro acaba. Porque do ponto de vista dos empresários, não há nenhuma confiança no Bolsonaro. Do ponto de vista da mídia, né, não existe nenhuma confiança no governo Bolsonaro, muito pelo contrário. E agora, o que sobrava, que era uma base popular relativamente sólida, porque era formado por seguidores zumbis, seguidores fascistas, começa a ruir, porque essa turma também não vai ficar à mercê de sendo alvo de chacota, né, de defender, como eles falam, bandido, e de terem bandido de estimação. Então, o governo Bolsonaro está em ruínas, o governo Bolsonaro está em frangalhos, já embicou, ou seja, já apontou o nariz para baixo e está prestes a entrar em colapso. Tá? Então era essa a mensagem que eu queria levar hoje. Eu queria pedir a vocês que vocês continuem se inscrevendo, continuem compartilhando essas nossas conversas. Tá? Vamos disseminar informação, célula livre, sem consumo, boicote zero, consumo zero e boicote total ao consumo. Tá bom? Eu quero gravar um vídeo também depois, em outra oportunidade, para falar um pouco sobre os ataques fascistas que a gente sofreu no último vídeo. Tá? Muito zumbi, muito robô, muito fascista, agindo da forma como eles agem, que é ofendendo, xingando. Tá? E eu queria depois poder traçar uma conversa, em outra oportunidade, sobre o livro da Márcia Tiburi, né? Como conversar com um fascista. E aí depois ela explica que esse título ele é bastante irônico, na verdade é uma ironia que ela provoca, né? E para chegar à conclusão de que com fascista você não negocia, o fascismo se combate, tá? Então a gente tem que expor esse pessoal, a gente tem que colocar eles nas paredes e ao final disso tudo a gente eliminá-los do convívio da sociedade que não tolera esse tipo de personalidade. Tá bom, pessoal? Muito boa noite. Até o próximo vídeo. Célula livre, sem consumo.